hidrofertilizante gel de graça. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, aproveitar tecnologia na natureza disponível, que às vezes a gente só não está aproveitando por falta de conhecimento. Então, como aproveitar troncos de bananeira para construir canteiros na horta e melhorar e muito a irrigação da horta. Fala turma, tudo chique com vocês? Eu sou o Luciano, esse aqui é o canal Ser Rural, é o nosso segundo canal e a nossa intenção aqui é falar sobre dicas, passo a passos, práticas que estão sendo muito úteis no nosso dia a dia aqui no sítio, buscando uma vida mais saudável, uma vida mais sustentável, com mais contato com a natureza. E a ideia do vídeo de hoje é usar os troncos de bananeira na construção dos canteiros permanentes. Para quem não sabe o que é canteiro permanente, o último vídeo, tá a capinha aqui, ó, nós falamos de um assunto muito legal, dos benefícios de usar essa técnica. Vale muito a pena assistir, tem um card, eu tá no link aqui na descrição. E nos comentários desse vídeo uma pessoa perguntou se não dava para usar o tronco da bananeira. Até por isso eu resolvi fazer esse vídeo, ainda mais agora que pegou geada em bastantes regiões do Brasil, então vai ter muito material de poda, as bananeiras precisam ser renovadas, né, e pode ser aproveitado para a construção de canteiro. Então a primeira coisa é entender o que é o tronco da bananeira. Isso aqui, na verdade, não é um tronco, gente. A gente chama, mas não é a forma mais adequada. A ideia é chamar de pseudocaule. Pseudo significa que é falso. É um falso caule, porque essa parte que a gente está vendo aqui acima do solo, elas na verdade são folhas modificadas que formam uma espécie de tronco, mas não é de fato um tronco. O que é da bananeira, o que ainda daria para chamar de tronco é o que está abaixo do solo, que é uma parte mais dura. Essa parte aqui mais mole, em camadas de cebola, é o pseudocaule, que são folhas adaptadas. Eu tô com um pedaço aqui de caule, pseudocaule cortado, e então por se tratar de folhas, ó, essas camadas aqui, ó, folhas adaptadas, esse pseudocaule da bananeira, ele tem mais semelhança com a palha de capim do que de fato um tronco de uma árvore, né? Porque ele quando seca, ele vira uma palha mesmo, ele vira uma palha seca. Ele não tem muito material que a gente chama lignificado. O lignificado é o duro, né? A lignificação é o que dá dureza a um tronco de madeira, por exemplo. Mas a diferença entre uma palha de capim e isso aqui é que ela tem muita água. Olha só, tá pingando, gente, ó. Ó, gente, tem muita água, ó. Ó como escorre. Ainda mais que eu tô cortando em lua cheia, aí acaba tendo mais água aqui dentro. Então acaba sendo uma palha com muita água acumulada, uma caixa da água de palha. E eu tô falando água no caule da bananeira, mas na verdade não é água com uma mistura enorme de nutrientes, por isso até no início falei hidrofertilizante gel, nem sei se é certo esse termo, né, mas caracteriza bem, porque é uma água cheia de nutrientes e gel no sentido que demora a secar. Com o tempo, quem já viu um caule em decomposição, ele fica uma gosma, fica uma coisa melequenta que segura muito a umidade. E esse aqui é o canteiro com troncos, ó, tem linha de troncos aqui. Daí que tem a linha de mudas, tem linha de troncos aqui, linha de mudas, linha de troncos. Aqui no caminho também tem tronco, do outro lado não tem tronco, mas tem bastante bagaço. A intenção é sempre manter o solo muito coberto. Para quem ainda não conhece os benefícios de ter o solo coberto, no vídeo que eu falei do canteiro permanente eu detalho mais, mas eu só vou repassar aqui rapidamente. A cobertura de solo mantém muita umidade. Faça o teste aí, onde tem folha acumulada, principalmente numa camada mais grossa, de 10 centímetros, por exemplo, ou mais, a gente vai perceber que a terra demora muito mais para secar. E essa manutenção de umidade proporciona abrigo do sol, proporciona um ambiente para micro-organismos, para microfauna se abrigar e ativa, né, com esses seres vivos um processo de decomposição da matéria orgânica e ao mesmo tempo uma alimentação do solo, porque esses seres são os decompositores. As plantas, elas não comem, vamos dizer, a palha desse formato aqui, ó, um pedacinho de bagaço de cana. Precisa passar pelos seres decompositores que aí transformam em elementos
elementos que são os nutrientes, né, que as plantas são capazes de absorver. Então a gente precisa entender esse ciclo. Aí o que a galera tá fazendo? Juntando as folhas, os troncos, os galhos, põe fogo. Essa é a velha cultura, pobre cultura, onde aprendemos a fazer agricultura matando a natureza, né? E na floresta, a cobertura de solo é um ponto crucial, essencial para a ciclagem de nutrientes e manutenção da fertilidade. Então a intenção é imitar o máximo possível esse ciclo da natureza, para que a gente possa depender menos de adubo, menos de água, né? Aí a gente aprendeu a fazer uma agricultura que a gente vem, regaça de mexer o solo e tira a matéria orgânica, queima, acha que isso é lixo e depois tem que ficar carregando adubo, tem que ficar trazendo água, cada vez mais caro plantar. Outro benefício da cobertura, gente, é evitar que nasça plantas espontâneas, o famoso mato inso. Ó. Esse aqui é um exemplo de um canteiro mais bem desenvolvido do canteiro permanente. Como tem muita cobertura de solo, aonde tem madeira e tem palha, dificilmente fica nascendo plantinhas. Ó. É pouca coisa, nasceu umas aqui que elas nem vão incomodar. Na verdade, às vezes as plantinhas dá para até a gente deixar. Elas fazem ciclagem de nutrientes também. Cada planta cicla um tipo de nutriente. É bom ter diversidade no canteiro, é bom ter consórcio. Nos canteiros aqui da nossa horta, a gente não tem usado muito os pseudocaules da bananeira para fazer o canteiro, porque a gente acha que a madeira é um material mais nobre. Porque a madeira ela é um material que tem muito mais energia acumulada, muito mais carbono acumulado. Uma planta leva muito mais tempo para fazer uma madeira de 20 centímetros de diâmetro, por exemplo, do que uma bananeira, que cresce muito rápido. Então, quanto mais rápido a planta, mais mole e menos lignificada é essa madeira. Por isso, aquelas madeiras nobres, como um ipê, por exemplo, leva muito tempo para crescer, mas também tem uma madeira muito dura, que demora muito para se decompor, porque tem uma energia enorme ali acumulada, uma quantidade enorme de carbono que ela condensou, de nutrientes também, né, que ela puxa os nutrientes do solo para formar madeira. E aí, entre carregar madeira e carregar pseudocaule de bananeira, a gente acha que vale mais o frete carregar a madeira, que tem mais energia acumulada e ela também segura muita umidade no solo. Mas ainda assim a banana ela tem o seu diferencial, porque o tronco, a madeira que a gente coloca aqui no solo, segura umidade. O tronco ele libera umidade, a água para o solo, e uma água com nutrientes. Então ambos os materiais são riquíssimos para estar utilizando na horta. Nós temos bastante banana lá na agrofloresta, mas ela não é só para produzir banana, ela também é uma planta adubadeira. Ela é ótima para a gente, porque ela cresce muito rápido e quando podamos, a gente consegue manter uma cobertura de solo. Então ali nesse sistema de cultivo ela é fundamental para isso. E a ideia do canteiro permanente, para quem não conhece, é fazer um canteiro que vai durar por bastante tempo. Nós montamos ele com o tronco, e o tronco que vai ficar até ele se decompor. Mas não é até ele se decompor, depois a gente pode vir acumulando mais material em cima e mantendo ele sempre bem coberto. E a ideia também é revolver menos o solo. A gente tem uma ideia que preparar o solo é mexer, na verdade isso estraga com a estrutura dele. Os seres vivos no solo constroem suas galerias, a sua casa lá, a gente chega e bate tudo aquilo, é como se fosse um terremoto, né? Como se fosse um apocalipse para eles, acaba com tudo. Então preservar o solo sem mexer é importante para a saúde do solo e consequentemente para a saúde das plantas. Depois que eu colher aqui ó, o repolho e o alface, a gente só vai plantar novas culturas aqui no meio, só soltar um pouquinho e essa parte que a gente tem os troncos vai se manter ali intacta, alimentando, se decompondo, mantendo umidade. Então no canteiro permanente a gente revolve o solo só na primeira vez. Então quem tem um solo muito compactado pode remover 50, se conseguir 70 centímetros, revolve. Para a gente tirar ao máximo a compactação que veio por causa de uma degradação de solo, às vezes por causa que passou trator, passou veículo, ficou muito pisoteado com gado. O preparo que eu vou fazer aqui ele vai ser mais básico porque a gente já fez essa descompactação funda com o trator há cerca de um ano atrás. Já foi jogado calcário, já foi jogado um pouquinho de esterco de aves, de adubação, nesse preparo de um ano atrás. Mas para quem vai fazer o processo completo é bom fazer com bastante antecipação. Por exemplo, aplica o calcário, espera 40 dias, depois aplica o adubo orgânico, um composto, um esterco, espera mais uns 30 dias e aí planta. Esse é o ideal. Mas para quem não tem todo esse tempo, né, dá para ir misturando, a gente não tem o máximo de eficiência de aproveitamento do adubo, mas se é isso que dá para fazer, faz do jeito que dá. O calcário e o adubo, quando é aplicado, ele pode ser revolvido um pouco nessa camada mais superficial do solo. E o calcário ele serve para melhorar o pH, para tirar a acidez do solo, que é medido através do pH, que é um valor ali de 0 a 14. A matéria orgânica, quando a gente cobre bem o solo,
a matéria orgânica é palha, tronco, essas coisas que a gente está usando para cobrir o canteiro, o tronco de bananeira, ela também ajuda a melhorar o pH do solo, fazendo esse papel do calcário, e além disso também ajuda na adubação, na liberação de nutrientes. Então a tendência é que esse manejo faça que a gente fique cada vez mais independente desses insumos. Para usar o pseudocaule da bananeira é importante a gente abrir ele ao meio, porque como tem muita água e as camadas da bananeira que seguram essa água aqui dentro, como eu brinquei antes, né, uma espécie de caixa d'água, quando o tronco está fechado, essa umidade não sai e ela começa a gerar uma podridão. Não é uma decomposição muito boa, fica até uma massa gosmenta e fedorenta quando a gente não faz a abertura do tronco dessa maneira. E aí, tendo essa face aqui aberta, cortada, a gente tem a porta de saída desse gel, dessa água, desses nutrientes para o canteiro. A gente vai abrir um espacinho aqui para acomodar o tronco. Eu vou fazer no sentido longitudinal do canteiro, mas é possível também fazer ele atravessado, assim, né? Eu vou fazer assim porque é a maneira que eu tenho achado melhor de trabalhar aqui. E, gente, ó, acomodou o tronco, é bom a gente puxar uma terrinha aqui por cima dele, porque vocês viram que ele solta camadas. Isso aqui, ó, ele vai abrindo camadas. Quando ele começa a secar e não tem terra encostada aqui nessa bordinha, ela seca, ela sobe assim, ó, ela vai secando e vai se dobrando. E isso às vezes pode até estragar com a muda e também facilita a desidratação pelo sol, né? A gente quer que a umidade só saia por baixo, para a terra. Depois de organizar os troncos aqui, né, eu preenchi um pouquinho de terra para que as extremidades dele fiquem um pouquinho abaixo do nível do solo. Feito isso, a gente ainda não terminou de cobrir o canteiro. Eu já vi pessoas na internet usando esse material para cobrir e acaba deixando esse solo exposto aqui também. Todo solo exposto é uma ferida. Tanto que quando tem solo exposto, a natureza não enche de mato e inso crescendo, que são as plantas espontâneas, né? No solo aqui tem sementes dormentes, tem vida, que está ali esperando o seu momento para funcionar, para acontecer. E aí, se a gente expõe o solo, a gente ativa essa sementaiada. É como se fosse um sistema imunológico que vem para cobrir essa ferida, né? Então, para não deixar nenhuma ferida aberta, eu vou usar essa palha que já estava aqui nessa área, só que é uma palha mais fina. E eu vou cobrir entre as bananeiras. E se der para cobrir sobre as bananeiras aqui também, ó, eu posso pôr um pedaço de galho, eu posso pôr um material mais grosseiro e depois vem as mudas. Não tem problema. Isso aqui vai se decompor, a terra vai ir absorvendo isso com o tempo e vai trazendo um solo muito mais fértil para cultivar. Mas eu vou deixar só no meio aqui para criar uma experiência um pouco mais padronizada e didática, né? Daí a gente vai conseguir ver exatamente onde estavam os troncos e fica bem visível as linhas de cultivo. Ó, material fino é uma beleza. A gente precisa do material grosso e o fino para fazer uma horta com mais facilidade. E a desvantagem do tronco de bananeira é que ele vai se decompor rapidamente. Em comparação aos troncos que eu utilizei nesse canteiro de cá, eles vão levar de 1 a 2 anos. Então eu não vou me preocupar com cobrir o canteiro por muito mais tempo. Agora, com as bananeiras, possivelmente, se eu quiser manter essa ideia do canteiro permanente, eu vou ter que vir aqui repor com uma certa frequência. E até por isso que a gente não acaba usando tanto os troncos de bananeira e normalmente opta mais pelos materiais mais lenhosos, que eu falei para vocês que são mais lignificados, têm mais energia e demoram mais para se decompor. Depois, para plantar as mudas, eu só vou abrir um espacinho entre a palha e inserir ela aqui no solo, né? Eu vou abrindo os bercinhos, que é onde vai entrar minhas mudas. O espaçamento aqui dos troncos, cada um pode definir conforme a cultura que vai plantar, não precisa ser exatamente nessa distância. Eu estou seguindo o padrão que eu fiz do canteiro anterior, com troncos mesmo, de madeira, né? E aquela terra exposta lá, ela não vai ficar assim não. Eu vou continuar o canteiro até aqui, mas mesmo se eu não fosse continuar, eu dou um jeito de cobrir. Vocês veem aqui, ó, trilho todo coberto com bagaço de cana ou com forro
folha, o material que tem disponível, gente. Aproveitem o material disponível, a natureza dá o recurso pra gente e às vezes a gente tá desperdiçando por falta de entendimento. Para pensar lá na natureza, uma árvore que às vezes chega a ter 1 metro de diâmetro de tronco. Fala sério, não é muito adubo, é muito nutriente para uma árvore chegar nesse porte. E ele vem de onde? Vem da ciclagem, vem de um processo natural. Na minha opinião, tem uma grande oportunidade da gente fazer uma agricultura mais sustentável, mas a gente tem que começar a investir, tem que começar a destinar o nosso tempo, os recursos para isso. Então, bora aproveitar, gente, o material disponível que tem ao seu redor e fazer um cultivo mais saudável, mais sustentável. Isso não é só bom para a natureza não, né? As plantas, elas ficam mais saudáveis. Os adubos químicos, esses materiais que são artificiais, eles são bem limitados. A matéria orgânica em decomposição entrega muito mais. Ana Primavera, uma grande pesquisadora da agroecologia, dizia que a planta precisa de mais de 40 tipos de nutrientes. E às vezes a gente está entregando o quê? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Claro que esses são que ela precisa em mais volume, mas fica limitado a isso, né? Uma parte eu usei para proteger as cebolinhas que já estavam plantadas e o restante dos troncos eu alonguei o canteiro. Lembrando que as folhas também podem ser utilizadas, hein? Eu coloquei as secas ali no caminho porque elas são mais difíceis de picar, mas as folhas verdes podem ser picadas mais facilmente com o facão e usadas aqui na cobertura. Eu ainda vou jogar, né, a palha fina aqui por cima. E a banana é uma planta que demanda muito potássio, então até por isso ela acumula esse nutriente e acaba liberando aqui no momento que a gente põe eles nos canteiros. Então, um dos principais nutrientes é o potássio que a gente tem para nutrir a nossa horta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem quiser se tornar apoiador do canal, tem link aqui embaixo, a gente agradece. Deixa aí nos comentários se você já usou tronco de bananeira, se você faz canteiro de uma forma parecida, ou seja lá a forma que você otimiza recurso aí no seu espaço. Comenta aí para a comunidade também ficar sabendo, a gente está interagindo. E sempre avante, mais um passo rumo à autonomia.